Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada. É rachado com tom escuro e manchas brancas. Os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Alô, gente amiga, começando mais um programinha Sérgio Cruz aqui na viamorena.com. Paulo está comendo na casa do Lula, né? Uma perseguição, uma verdadeira caça ao Lula nesse pré-carnaval, pré-reabertura da sessão legislativa no Congresso Nacional. Parece que o pessoal viu que as provas contra a Dilma são insuficientes para ir adiante o pedido de cassação, ou ela está se articulando muito bem no Congresso, e na Câmara dos Deputados principalmente, que agora resolveram, como não estão conseguindo caçar o presidente, a presidenta, vão querer caçar um ex-presidente. Agora não sei como é que faz para caçar um ex-presidente, já que ele não tem mandato, mas tudo bem. Eu, comentando hoje no programa Balanço Geral, MS, que você vai ver a reapresentação logo depois desse programa, coloco na minha posição com relação a essa questão do Lula, né? E eu acho que tem que realmente investigar. O que não pode é julgar o Lula antes de investigar. O que eu tenho visto por aí, nas redes sociais, é um julgamento, é um linchamento do Lula antes dele mesmo ser investigado. Isso aí é uma coisa que não incompatível com o Estado Democrático de Direito e com a cidadania. Quer dizer, todo mundo tem o direito de se defender e só ser condenado depois que se esgotar todos os trâmites do ponto de vista jurídico e legal. Pode condenar o Lula antes dele ser investigado. É que eu tenho notado aí. Mas que tem que ser investigado, tem. Não vejo por que não investigar. Quem foi governante, que sabia, né, que conhecia isso, que tinha que prestar conta depois do governo, a hora que fosse cobrado, a hora que tivesse qualquer dúvida com relação à lisura do seu mandato, da sua gestão, tem aí os órgãos próprios, criados pela Constituição, responsável por essa fiscalização, que é o Ministério Público, que é a
CGU, que é Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, esse pessoal que está aí para fiscalizar e investigar. Não pode o político que exerceu o mandato se sentir melindrado, constrangido. Tem que mais é que provar, não. É a história do duplex, né? Primeiro caso do duplex, uma bomba, tem como se defender? Foi lá, quebrou o sigilo bancário, mostrou, sigilo fiscal, e mostrou lá todo o rendimento dele, o patrimônio que ele tem, está lá na declaração de renda. Eu acho que não existe um documento mais legítimo do que uma declaração de renda, que ali tem um compromisso. Se ele tem alguma renda fora daquilo ali, a Receita Federal vai descobrir. Mas descobrir como? Como é que você comprova a posse de um objeto? Através do documento, de uma escritura. Se você não tiver escritura, tudo pode passar de armação, né, para jogar em cima de quem não tem. O que eu vi do Lula ontem com relação ao triplex, é que realmente ele não comprou o triplex, né? Ele teve interesse em comprar, depois desistiu da compra. Pelo menos essa é a explicação que foi dada. E a explicação que todo homem, todo gestor, todo homem tem que dar. Eu comprei, mas não comprei, resolvi não comprar. Está aqui, ó. Cheguei a pagar, fiz uma opção para pagar, paguei até uma determinada. Na hora de optar, eu não quis. Pronto, acabou. Explicado, pelo menos, preliminarmente explicado. É claro que o Ministério Público vai escarafunchar para tentar encontrar contradição aí nas explicações. Com relação ao sítio, por exemplo, o Lula nunca negou que tivesse utilizado esse sítio. Sempre confirmou que é sítio de amigos dele, que ele ia passar quando estava de folga, de férias, estava fazendo nada, ia para lá. Ele, a família e tal. Aí aparece um barco, né, que a dona Letícia comprou, botar num lago que tinha lá. Também não vejo nada demais em você colocar a Odebrecht foi lá arrumar o sítio. Pesa um pouco isso aí. Odebrecht lá e tal. Mas também não vejo nenhuma crime que possa botar o Lula na cadeia, né? Porque não vejo. Realmente não vejo. Foi uma improbidade. E ele realmente nunca negou que tenha utilizado o sítio, né? E o sítio não é dele. O sítio é do sócio do filho dele. Sócios do filho dele. Já tem um Bitar lá, né? Essa família Bitar é aqui de Mato Grosso do Sul. Agora, comprova o sítio, né? O barco comprova a história do sítio. O Lula nunca negou que estivesse no sítio. Também não vejo nada demais você ter um barco num sítio que você usa. Mesmo que você tenha um barco, você tem um amigo que tem um pesqueiro, você vai levar seu barco e põe lá no pesqueiro. Então o pesqueiro é seu porque o barco está lá? Todas essas coisas tem que ser. Eu acho que estão mediocrizando muito a denúncia, ao ponto de descaracterizá-la. Num governo onde pesam acusações, enormes acusações, né, de favorecimento para ministros, nomeações discutíveis de pessoal para a Petrobras, no governo de milhões e trilhões de empréstimos do BNDES e tal, querer pegar a história do barco e do triplex é porque mostra que o presidente nos outros não tem culpa, porque se tivesse culpa dos outros, já tinha pego, né? Então estão se pegando no que é possível encontrar para justificar essa impiedosa caçada ao Lula. Eu usei dois exemplos de favorecimento
de bondade de empresas, né? Porque as empresas que o Lula terminaram envolvidas aí nessa história do apartamento, do sítio em Atibaia, são empresas que estão na Lava Jato, que está sendo investigada. Então tem duas historinhas envolvendo uma empresa que está na Lava Jato e que não aconteceu nada, né? Absolutamente nada, tal. Já falei no meu comentário de hoje, que você vai ouvir daqui a pouco no programa do Rezende Júnior, que não mostro exemplo para justificar a ação do Lula. Eu acho que um erro não justifica outro, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma época não tem nada a ver com a outra, né? Porque esses dois exemplos aqui que eu vou dar foram coisas que aconteceram antes do governo do Lula. Primeiro, ainda na ditadura, o último presidente da República da ditadura foi o general Figueiredo, que assumiu no lugar do Geisel, o general Geisel. O Figueiredo, na declaração de rendimento dele, a única coisa que ele tem é um sítio em Petrópolis. Isso ele fala para todo mundo, sítio em Petrópolis. Ele só esqueceu de contar que quando ele assumiu o governo, a empresa empreiteira Andrade Gutierrez, a mesma que Andrade Gutierrez que está aí na Operação Lava Jato, transformou o sítio dele de Itapera num verdadeiro rancho cinematográfico, né, com todas as conforto, toda a urbanização possível e imaginável. A Andrade Gutierrez colocou lá no sítio do Figueiredo. O Figueiredo não pagou nada e a União não pagou nada. E não se sabe o que Andrade Gutierrez ganhou com isso, além, naturalmente, de contratos para execução de obras no governo federal, e que não é só a Andrade Gutierrez, essas outras firmas que estão aí empresas que estão aí na Operação Lava Jato, quase todas elas prestaram serviço à ditadura militar. A OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e outras, né? Prestaram serviço, né? Foram empreiteiras da ditadura. Mas para não ficar só na ditadura, no governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique tem uma fazenda em Goiás, lá em Buriti, na divisa com Minas Gerais. Aí a Andrade Gutierrez fez a cortesia a fazenda do Fernando Henrique e do Sérgio Mota, finado Sérgio Mota, que era o homem forte do governo do Fernando Henrique. Foi lá a mesma Andrade Gutierrez que modernizou o sítio do Figueiredo, foi lá abrir uma estrada, uma rodovia, né, um acesso à fazenda do Fernando Henrique. Também não aconteceu nada. O Fernando Henrique não pagou e nem a União pagou. Não aconteceu nada. Estou falando isso para mostrar que as coisas no Brasil mudaram daquela época para cá. Naquela época podia ser absolutamente normal isso aí. Elas tinham coisas normais, absolutamente normais naquela época, que hoje já não se permite mais, não se admite mais. E uma dessas coisas é exatamente esse tráfico de influência, né? O presidente da República, vamos lá, hoje tem até uma comissão de ética lá no Planalto para examinar o que o presidente pode receber e tal. Me parece que o presidente pode receber presente até R$100, uma coisa assim. Para cima já é propina e tal. Isso aí, o Lula não podia desconhecer, porque quando ele entrou, já tinha essas disposições. E eram posições que o PT defendia. Eu me lembro, eu fui do PT. O PT defendia, desde o tempo do Collor, quando o Collor foi ética na política. Ética na política é a criação do PT. Desde que o Collor, né, que os caras pintadas foram para a rua exigir ética na política, que isso ficou sendo uma bandeira, uma das principais bandeiras do Partido dos Trabalhadores.
Bandeira, naturalmente, levantada, defendida pelo Lula. Agora, não justifica o Lula ganhar a eleição, ir para o governo e fazer exatamente aquilo que os outros estavam fazendo. Eu não estou dizendo que o Lula fez, porque eu não vou fazer aqui antecipar nenhum julgamento. O Lula tem todo o direito de se defender, de espernear, né? Mas o Ministério Público, os órgãos fiscalizadores, têm todo o dever de investigar. A denúncia que o Lula está omitindo, escondendo o patrimônio, vamos levantar. Ele não pode negar, né? Ele não pode não negar informação, não pode, a tropa de choque do PT não pode se insurgir contra quem faz a crítica, porque é absolutamente normal. Nós vivemos num regime democrático, um regime de liberdades, onde tudo deve ser muito esclarecido. Hoje não tem como esconder, né? Temos aí uma Constituição em pleno vigor, temos um Ministério Público sem mordaça, temos um Poder Judiciário independente, livre, temos um Tribunal de Contas que age, temos uma Polícia Federal que não está submissa, que não é submissa ao Ministério da Justiça, e sim à própria Constituição e à lei. Então não justifica mais, não sabia que não podia. Pessoas que atropelavam, inclusive, esse problema ético e moral, porque não estava na lei e tal. O próprio Fernando Henrique fez uma lei de responsabilidade fiscal para ser aplicada depois que ele saísse do governo. Você agora fez uma lei rigorosa que ele não cumpriu, que depois ficou para o Lula cumprir. Mas tudo bem, o Lula, quando assumiu o governo, sabia que tinha uma lei de responsabilidade fiscal, a qual o próprio PT foi contra, mas sabia, a lei estava lá. Então, a lei está lá, você não pode ignorar a presença da lei, tem que cumprir. E já existe lei aos montes contra propina, contra corrupção, existe a fiscalização está aí para quê? Para que tem o Ministério Público? Para que tem a CGU? Para que tem o Tribunal de Contas? Para que tem o Poder Legislativo? É para isso. É para isso, é para evitar que o Poder Legislativo se sobreponha à lei. A lei foi feita para ser cumprida, tá aí a lei, cumpre a lei que não tem nada. Então, o Lula não pode se constranger, não pode se sentir humilhado, não tem nada disso. A coisa, porque não fizeram com os outros, não tem nada a ver. O passado não está sendo julgado, está sendo julgado o presente político brasileiro, está sendo julgado. O passado é passado. Nós temos que consertar agora, para que no futuro, as gerações que vão vir, tenham como exemplo, né, de que a democracia funciona, de que a democracia é boa. Por que de vez em quando eles querem derrubar a democracia? Por causa disso, que a democracia, ela não tem lado. A democracia é o lado da verdade, da lei, da justiça, do direito, né, da cidadania. Essa que é a democracia. Doa quem doer, quer dizer, não tem esse negócio de governo mandar, de justiça mandar, não. O que manda é a lei. Você infringiu a lei, desrespeitou a lei, você vai ser punido. Não interessa que seja rico, pobre, presidente da República, deputado, perrapado, todo mundo é igual perante a lei. Não tem. Então, eu acho que é isso, é claro, eu posso até estar exagerando um pouco nesse negócio de lei, porque as pessoas não cumprem, mas eu acho muito lícito, né, e lúcido essa questão do Estado de Direito e da democracia. Eu acho que a gente tem que cultivar esse regime, né? Regime que deu trabalho, regime que muita gente não gosta. E quem não gosta da democracia, porque sabe que a democracia não dá trela. Quem não gosta da democracia, porque sabe que a democracia, ela é o regime do pleno Estado democrático de direito, que as pessoas têm que se respeitar, independentemente daquilo que ele tem, daquilo que ele pleiteia, daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode. A lei está lá. É isso aí que é.
poderes reabrem amanhã, o Poder Legislativo, né? Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado da República, Congresso Nacional, reabre amanhã. O Congresso para a segunda sessão legislativa desta legislatura e a Câmara e a Assembleia também, né, para a segunda sessão, e as câmaras municipais para a última sessão legislativa desta legislatura. Mas esse é um assunto que eu quero falar no próximo bloco, depois do intervalo. Agora vamos ao tempo com climatempo.com.br, temperatura para Campo Grande, Mato Grosso do Sul e toda a região centro-oeste. Nesta segunda-feira, um sistema de baixa pressão ainda vai deixar o tempo bem instável no oeste da região. Há risco de temporais, especialmente na parte do Pantanal Mato-Grossense e de Mato Grosso do Sul. Volta a chover no Distrito Federal e no estado de Goiás, mas de forma bem isolada. A mínima prevista para Campo Grande é de 18 graus e 24 em Cuiabá. A máxima prevista para Brasília é de 28 graus e 31 graus em Goiânia. Meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Pois eu falava antes do intervalo, do início do ano legislativo. Começa um ano difícil, né? Nas relações da Câmara Municipal com o Poder Executivo, com o Bernal. Fala em Bernal, essa história dos buracos, né? Tem uma publicação na rede social do Bernal falando desse negócio dos buracos e tal. E ele fala responsabiliza os motoristas, né? O motorista tem que ter compreensão, andar devagar, tal, fazer direção defensiva por causa dos buracos, em vez de ficar reclamando dos buracos, né? Desviar dos buracos e tal. Não vou ironizar a preocupação do prefeito, até porque eu, antes de criticá-lo, prefiro me colocar no lugar dele, né? Ele, prefeito, e a situação em que se encontra as ruas de Campo Grande.
E ele responsabiliza os seus antecessores, até que tem um pouco de responsabilidade, né? Por exemplo, o Olarte, se ele tivesse cuidado dos buracos, pelo menos durante a gestão dele, a cidade hoje estaria os buracos hoje estariam administráveis. O problema é que ele relaxou, né? No final do tempo dele já relaxou completamente. Então, o Bernal já pegou a cidade totalmente esburacada. E deu sorte, né, que choveu logo em seguida. Choveu. Está chovendo até hoje, não para de chover. Teve um tempo que parou de chover, ele avançou um pouco. Agora, o que eu questiono no discurso do Bernal sobre os buracos, na responsabilidade que ele coloca nos administradores anteriores, é nessa questão da qualidade do asfalto. Tem muito, eu vejo aí na rede social os montes, não é porque o asfalto de Campo Grande é casca de ovo, asfalto de Campo Grande é farinha, asfalto de Campo Grande é isso, é mais aquilo, é um asfalto de qualidade inferior. É possível até que tenha algum asfalto, eu não vou botar minha mão no fogo, né? Mas a maior parte do asfalto em Campo Grande está na situação em que está, não é por ser asfalto de qualidade inferior, não. É por falta de manutenção. Toda obra que você faz e não dá manutenção, a tendência dela é acabando, né? Vai degenerando, chove, faz sol, passa carro em cima e tal. Vai dando. Se você der manutenção, eu tenho um caso de manutenção aqui, crônico em Campo Grande. Tem a Avenida Norte-Sul, ali em frente da rodoviária, da antiga rodoviária nova, para ser mais precisa, a rodoviária do Cabreúva que não aconteceu, que está lá, a obra está lá abandonada. Ali, naquela canalização ali, a canalização é feita com placas de concreto. E tem umas placas que de vez em quando caem. Sempre que cai, eu passo por ali, eu tenho a oportunidade de ver, eu dou um alô, né? Olha, no rádio, na TV, aqui, né? Olha, a rua tal tem uma placa que está caindo. Se quando caísse a placa, a Secretaria de Obras fosse lá e recolocasse a placa, ou uma placa nova, quebrou, coloca uma nova tal, quando, né, nas enchentes não tinha problema nenhum, estava prontinho ali. O que acontece? Fica a placa quebrada, e quando enche d'água o córrego, chove um pouco mais, aí pronto, aí vira desbarranca, né? Desbarranca tudo, vira um inferno. Da erosão, termina ficando muito mais caro o reparo do que a manutenção. Então precisa ter manutenção. E manutenção no asfalto. Se você faz o serviço de tapa-buraco, arrumadinho, bem feitinho, né? Sem correria, ele aguenta por muito tempo. Agora, a qualidade do asfalto, não dá para você colocar isso, porque é um asfalto velho, né? Asfalto de 30, 40 anos. Só tapando buraco e tapando mal os buracos. Algum lugar tapa onde não tem buraco, outro lugar tapa onde não tem buraco. Então não faltou manutenção e faltou um recapeamento. Agora o recapeamento você não faz, pega toda a cidade e recapeia, né? Com uma varinha de condão. Não, o recapeamento é caro, o recapeamento é quase o preço de se fazer o asfalto novo. Em algum lugar você tem que arrancar aquele para recapear. Tem que fazer de novo o asfalto. Para colocar o asfalto de qualidade. Aí o cidadão reclama, né? Porque tem... O próprio Bernal, né, quando foi candidato a prefeito, aliás, não só, todos os candidatos a prefeito prometeram recapear a cidade. Você tem ideia, o último recapeamento foi feito no centro de Campo Grande, no centro, ali naquela área bem central da cidade, foi ainda no tempo em que o Juvencio era prefeito de Campo Grande. Agora, há quanto tempo, né? Depois do Juvencio já
foram 2 administrações do Putinelli, mais 2 administrações do Nelson, foram 16 anos, mais 3 anos agora, para 20 anos, né, que foi feito um recapeamento no centro da cidade, a exceção, naturalmente, da Afonso Pena, que foi recapeada mais recentemente ainda pelo governo do Estado. Então, depois disso, não se fez mais recapeamento no centro da cidade. Foram construídas muitas obras aí de pavimentação, esses parques lineares do Nelsinho e do André, mas depois ninguém deu manutenção. As próprias empresas responsáveis, que me parece que tem 5 anos que era responsável pela obra, largou lá. Você anda em ruas novas, avenidas novas, todas arrebentadas, e não é porque o asfalto é de qualidade inferior, não. É porque não houve manutenção de meio fio, tal. Próprio tapa-buraco, né? Porque chove, 4, 5, 6 anos chovendo em cima, já dá problema de buracos. E que buraco dá no asfalto de qualidade inferior, mas dá também em asfalto bom. Não dá para você saber qual é o asfalto que é bom e o asfalto que é ruim, contando com os buracos. Até porque você não vai ficar medindo aquele prospecto, a base. Você tem que fazer isso na hora que você recebe o asfalto, na hora que você vai fazer. Não dá para você, depois de pronto, você ficar e o povo rodando por cima aí. Começa uma nova batalha da prefeitura da Solurbe contra a prefeitura de Campo Grande. Estou vendo aqui no jornal, são 27 milhões da prefeitura, da Solurbe, que a empresa está acionando a justiça para tentar receber. É difícil você manter uma cidade limpa, né? Cobrar de uma empresa que não está recebendo. São 27 milhões de reais, né? Ainda bem que a empresa tem caixa, né, para aguentar ficar aí todo esse tempo. Vai para 4 anos para 4 anos trabalhando nesse desespero, porque no governo do Bernal não recebe com a maior dificuldade e tal. Numa conta a gota danada, quer dizer, a empresa não pode ampliar sua frota e tal. E nem a prefeitura também pode cobrar. Se não está pagando, não vai cobrar coisa que não está pagando. Né? Porque o Bernal só paga a conta de 3 em 3 meses. É porque ele diz que é contratual, pode atrasar até 3 meses, ele sempre atrasa os 3 meses de pagar. Isso aí é horrível, né? Não para a empresa, é ruim para a cidade, porque a cidade fica privada de um serviço de limpeza de qualidade, porque se a empresa não está recebendo, é claro que a empresa não vai prestar um serviço de qualidade. Me parece até que vários serviços foram suspensos pela prefeitura para encurtar o preço e tal. Eu não vi publicado, né? Mas eu vi na Rádio Corredor aí, essa informação de que a prefeitura andou suspendendo alguns serviços para reduzir o custo, estava muito alto, etc. Agora está alto, mas parece que não está pagando nem o baixo. Aí complica, né? Aí fica difícil para tocar. Me parece que está caindo agora um pouco a chikungunya, né? O mosquito da dengue. Deu uma refrescada e tal, aí reduz. Houve uma pressão muito grande dos órgãos públicos, da prefeitura, do Estado, né? Que nessa guerra, aqui em Campo Grande já melhorou. Aqui em casa, por exemplo, nós estamos já quase aposentando já a raquete. A gente não pode usar inseticida, porque tem alergia e tal, tem problema de respiração, mas então usa raquete. A raquete já estamos começando a economizar energia da raquete, porque a campanha contra a dengue está dando resultado. É claro, não podemos baixar a guarda, né? Tem que continuar. Eu quero aqui neste programa deixar registrado meu repúdio pessoal a um ato de censura cometido ontem contra o jornal Boca do Povo, o semanário Boca do Povo, do jornalista empresário B. de Paula Filho. Um jornal que eu já escrevi por muito tempo lá. Eu sou contra qualquer tipo de censura, mas muito mais contra a tal de censura prévia. Você censurar por aquilo que pode ser dito, por aquilo que pode ser escrito. Eu acho isso aí muito mais grave que a censura imposta pela ditadura, até porque a gente vive um regime de democracia.
Todo mundo tem o direito de se defender, todo mundo tem o direito de publicar as coisas. Ah, mas aí vai ofender, tudo bem, tem a lei. É uma ofensa, uma injúria. Então vai lá, publica, tá, esse aqui é uma injúria, isso aqui, ó. Vai lá na justiça, faz o cara pagar. Vai pagar. Vai publicar o meu desmentido aí, vai pagar pela mentira, pela ofensa, pela injúria. Agora, censura prévia, é realmente preocupante. Eu me preocupo muito porque eu faço jornalismo de opinião, assim como o B de Paulo e outros, o Tata Marques, Rezende Júnior. O pessoal faz jornalismo de opinião, gente que fala, que, né, condena atos de justiça e tal. De repente, aconteceu com o Boca do Povo, pode acontecer com o Tribuna Livre, pode acontecer com qualquer outro programa. Se alguém chegar, ó, eu acho que fiquei sabendo que o Sérgio Cruz vai fazer um comentário mesmo sobre isso. Vai lá na justiça, ó, a justiça vai me mandar proibir, ó, você não pode falar sobre esse assunto. Para falar sobre esse assunto, isso aqui fica proibido. Você não pode falar, você não pode publicar, você não pode nada. Esse assunto é um assunto proibido. Eu acho isso aí uma coisa completamente na contramão da democracia, do direito que as pessoas têm, na livre, né, manifestação de pensamento. Eu acho isso aí um absurdo. Fica aí o meu repúdio, né? Eu não vou questionar a decisão da justiça, porque justiça você não questiona, você recorre. E não sei o que tem que recorrer, é a empresa que foi atingida. O que eu tenho que fazer aqui é manifestar a minha preocupação, mais do que um repúdio, uma preocupação. Né? E até o medo, o temor de que aconteceu com o B de Paula vai acontecer comigo amanhã. Ó, pode falar isso, tal, falar aquilo, alguém chega lá, um desafeto qualquer, uma pessoa que vai se sentir ofendida, pode se sentir ofendida, passar, até para me humilhar, né? Chega lá, um assunto que eu nem ia falar, aí vem a proibição de eu falar sobre aquele assunto, tal. Ó, você não pode falar aquele assunto aqui e tal. Isso aí, o senhor está proibido de falar. Uma coisa realmente preocupante. O Salgueiro, né? Salgueiro ganhou do Sport. Salgueiro ganhou do Sport. Goiás ganhou do Vila Nova. Tá todo mundo, todos os meus times ganhando. O Santos empatou. Eu tenho bastante time, né? Tenho bastante time porque quando um perde, outro ganha, tá? Eu não fico desolado com as derrotas de futebol. Esperar que já na semana depois do Carnaval, no primeiro sábado depois do Carnaval, vai ser a estreia do Operário, meu outro clube do meu coração. Estreando no campeonato estadual depois de alguns anos fora da Série A, voltando com força total o Operário Futebol, o velho Operário, aquele Operário, no tempo do meu avô, do meu pai, e que vai ser o Operário dos meus netos, com certeza. Bem, falei tudo? Tem mais nada? Ah, sim. Eu não posso deixar de falar aqui rápido, antes de encerrar esse programa, do problema dos impostos, né? Os impostos estaduais. Eu não gosto de pagar imposto. Eu pago imposto quando sou obrigado. Né? Sou obrigado a pagar, eu pago imposto de renda que já é descontado na fonte, pago IPI porque vem descontado, ICMS que vem descontado naquilo que eu compro e tal. Não gosto de pagar. Acho que o Brasil poderia ter soluções mais criativas e menos tributárias, né, tributativas. Agora, a realidade é que o Estado tem que cobrar imposto. Até que tenha uma reforma tributária, e eu duvido que faça uma reforma tributária para desonerar, eu duvido. A reforma tributária vem para ajeitar, né, a situação do Estado, do município e tal, mas não para desonerar. Imposto você vai sempre pagar e sempre vai ter um imposto para você pagar. Esta que é a verdade. Vai ter um imposto para você pagar. Agora, o governo, por exemplo, do governo do Estado,
Essa história eu já contei aqui. O governo do Estado, até o final do governo do Dr. Wilson, em 98 para 99, final de 98, o Estado não tinha como pagar suas contas. Eu me lembro que o Zeca pegou o governo com 3 ou 4 folhas de pagamento atrasadas para colocar em dia. Fornecedor reclamando, não tinha dinheiro e tal. Por quê? Porque não tinha uma política fiscal adaptada às necessidades do Estado. Me lembro que ainda até no segundo ano do governo do Zeca, ele ainda teve que tomar dinheiro, crédito consignado em nome dos funcionários para garantir o 13º. Foi o que o Zeca fez. O Zeca fez uma política fiscal dentro da realidade financeira do Estado. Foi a gritaria maior do mundo. A imprensa veio contra, a população contra, todo mundo contra, é claro, aumentar o imposto. Criou o imposto, criou o tal de... das rodovias, Fundersul, criou o Fundersul nas rodovias, que está até hoje na justiça, né, O Zeca criou o ICMS por antecipação de receita. Antigamente era o comerciante pagava o imposto na hora que ele vendia, que eu acho certo, corretíssimo. Só que não deu certo. Não dava, não fechava o caixa do Estado. Aí fez todas essas malvadezas fiscais e terminou acertando. O André entrou, reajustou fez um reajuste de ICMS dos produtos considerados supérfluos, nem todos eram, mas ele considerou. Eu não sei se sabonete é supérfluo, né? Não sei se óleo de cozinha é supérfluo, mas ele colocou como se fosse tal. Aí tocou. Na campanha eleitoral, todos os candidatos, inclusive o Reinaldo, prometeram humanizar a política fiscal. Ela acabando com promessas do Reinaldo, acabar com o garantido, que é a antecipação de receita, reduzir o ICMS do diesel, que era para aumentar o consumo e tal. E não deu certo. Não deu certo por quê? Porque ele esperava encontrar uma outra realidade econômica do país e encontrou tudo diferente. Não tão diferente como se esperava, mas uma crise com enorme dificuldade de ser superada. O que ele fez? Ele, primeiro, tentou reduzir o ICMS do diesel, não deu resultado, porque ele queria reduzir a alíquota, mas não queria que o Estado sofresse com a sua receita. Queria reduzir a alíquota na expectativa de que ele reduzir a alíquota, aumentava o consumo. Aumentando o consumo, aí empatava e ficava como estava. Mas não deu certo. E não ia dar certo mesmo. Isso eu adverti, falei para ele, falei aqui no ar, que não ia dar certo, porque o diesel é um produto que quem consome diesel é aquilo que ele consome. Ele não vai aumentar o consumo dele porque barateou. Porque quem consome diesel é a empresa de transporte rodoviário que vai e volta com o seu caminhão, pronto. E que não abastece no estado de Mato Grosso do Sul porque não tem, o ICMS é mais caro. Puseram tanques enormes para passar o estado inteiro, sem precisar abastecer. E agora não é reduzindo o valor, que o cara vai tirar o tanque, né, do carro dele, se tirar também não vai encontrar posto para abastecer, porque em 6 meses não ia se montar posto de combustível e tal. O agricultor não vai gastar mais, né, porque o agricultor gasta aquilo que ele gasta e pronto. As empresas de transporte coletivo gastam aquilo que tem que gastar e pronto, não vai aumentar o consumo. Aumentaria o consumo se o prefeito baixasse a alíquota de todos os combustíveis, gasolina, álcool, aí tudo bem. Acho que até aumentava o consumo, porque aí as pessoas saíam mais de carro. A gasolina está um pouco mais barata, eu vou sair de carro. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que o governo tem que optar? É uma questão de opção do governo. 2 coisas. Primeiro, se ele
aumenta os impostos, vem a gritaria geral. Então, mas o cidadão grita, esperneia, fica bravo, pode até votar contra na próxima eleição, mas ele continua, né? Continua, vai lá, compra, se adapta. Se o governo deixa de cobrar imposto, reduz até as alíquotas, que eu acho mais humano, o que vai acontecer? Ele não vai poder pagar o funcionário dele. Agora imagine o governo não poder pagar professor, por exemplo. Está morto. Ele não sai do gabinete dele, onde ele botar a cara, tem um grupo de professor agitando bandeira com palavra de ordem, e vai ter greve. É um filme que todo mundo já assistiu aqui no estado. Polícia que se aquartela, aí vira um inferno, porque todo mundo quer, porque todo mundo precisa, ninguém trabalha para fazer bonito, trabalha para ter o sustento. Então tem que o seu salário, isso é sagrado, tem que ter. E não só, você tem que ter, além do salário, tem que ter os reajustes, né, todo ano para compensar a inflação que está aí. Se o governo não tiver receita para atender essas despesas, aí no lugar dele ter a reação do eleitor, do público, ele vai ter reeleição de setores organizados dentro do governo. São fornecedores que não vão mais fornecer remédio para os hospitais, energia elétrica que a empresa termina cortando, né, de alguns setores, porque se não está pagando, né, vai ter que cortar, telefone, fornecedor de merenda escolar, né, tudo isso vira uma complicação do diabo se o governo não tiver como pagar. A estrada que vai para o buraco, não tem como dar manutenção se não tiver, então tem que ter o dinheiro. Onde o governo vai arrumar dinheiro, tem que ser no imposto. Onde é que ele vai tirar dinheiro? Vai jogar na loteria, pá? Não é isso aí que faz. Então tem que ter o imposto. Eu não sou contra o imposto, não devia aumentar. Mas você tem uma ideia melhor? O governador vai pagar funcionário em dia como? O governador vai pagar fornecedor, prestador de serviço? Como? O governador vai pagar a fábrica que fez o uniforme para as crianças? Como? O governador vai pagar a merenda escolar? Como? Então, alguém tem que ter uma ideia melhor. O governador pode fazer isso. Se ele fizer assim, assado, não vai ter problema, não precisa nem cobrar imposto. Alguém tem essa ideia mágica, criativamente mágica na cabeça para passar? Não vai. Então, o governador fez opção. Ao invés dele atender o eleitor, o povo em geral, tal, ele passou a atender às necessidades prementes do Estado, para manter hospitais funcionando, para manter escolas abertas. Então, só podia fazer isso. Conclusão que ele chegou, não foi eu que cheguei a essa conclusão. É o governo que chegou a essa conclusão. Agora, se tem alguém que tem uma ideia mais, né, melhor, passa para o governo. Eu não tenho ideia, né, de como o governo vai fazer, trabalhar, pagar as contas, assim. Como é que você vai pagar suas contas se o patrão não paga seu salário? Tem que pagar. Se não pagar seu salário, simplesmente você não paga suas contas. Assim é o Estado. Assim é a lei de responsabilidade fiscal. Bem, nada mais havendo a tratar, vamos encerrando por aqui mais um programa Sérgio Cruz. Muito obrigado por sua audiência. Em seguida a este programa tem o programa do Rezende Júnior, apresentado das 11 ao 12h30 na TV MS, Record MS, o Balanço Geral MS, do qual eu participo, tenho uma pequena participação, tá? Então quero convidar você para continuar aqui na Via Morena para ver o Rezende Júnior e o Balanço Geral. Muito obrigado por sua audiência e tchau, pica-pau.